João capítulo 12. Hoje é um dia muito especial em que nós paramos para intencionalmente reconhecer o ministério das mães no nosso meio. Nós somos muito gratos a Deus por aquilo que elas desempenham, pelos sacrifícios feitos, e nós entendemos como escola cristã em dias tão confusos que essa é uma oportunidade para afirmarmos o seu papel, encorajarmos você como mãe e reafirmarmos os valores familiares, porque existe um Criador, o Criador dos céus e da terra, que se revelou a nós e pôs ordem na casa, certo? Ele pôs ordem na casa. E é com base nessa convicção que nós olhamos para João capítulo 12. Não só João capítulo 12, mas alguns versículos que seguem, buscando entender a moldura que envolve todo o seu trabalho, mãe. Para entender a moldura que orienta o seu trabalho, mãe. Para entender o contexto onde Deus encoraja o seu coração, mãe. Durante essa semana, se você esteve atento às comunicações, você recebeu as devocionais sobre mães que florescem e frutificam. Cada dia uma devocional diferente, trazendo um aspecto necessário, trazendo a prática de um princípio importante no seu exercício do seu chamado como mãe. Foi amor, sabedoria, ensino, demonstrar amor, cuidar com sabedoria, fadigar-se no ensino. E tudo isso acontece num processo longo, exaustivo e raramente reconhecido à altura. Por que perseverar? Por que perseverar diante de tamanha tarefa que por vezes passa não reconhecida ou cujos resultados não são tão óbvios e imediatos assim? Bom, é fato que árvores que florescem, frutificam, passam por fases sem flores, sem frutos. Então por que perseverar? E temo muitas vezes que não só no ministério que mães exercem no nosso meio, mas de uma forma geral, cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, acabamos caindo no automático. E a maternidade segue então no automático, esquecido daquilo que dá vida no dia a dia da maternidade. Então eu digo o seguinte: você mãe, e de uma certa forma todos nós, no ministério onde o Senhor nos colocou, nas responsabilidades onde o Senhor nos tem, precisamos entender a natureza da semente que vai fazer com que você floresça e frutifique em seu ministério maternal. É a natureza da semente, é o poder presente na semente que vai caminhar com você, que vai sustentar você para florescer e frutificar no ministério maternal. Vamos para João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje na nossa reflexão pela manhã é que a semente da viva perseverança, aplicado aqui no caso ao ministério maternal, é a morte de Jesus. É um tanto quanto um paradoxo para nós, uma aparente contradição de que o que dá vida ao seu ministério maternal é a morte de Jesus. E Jesus antecipa isso para os discípulos. Olha, o grão de trigo ele precisa morrer para que dê muitos frutos. E o que dá início agora é um discurso íntimo com seus discípulos, lançando a semente daquilo que viria a ser a poderosa e triunfante igreja de Jesus Cristo. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Então, minha irmã, minha amiga, que desempenha de forma incansável e às vezes exaustivo o ministério de mãe, o que vai dar vida e que vai sustentar a perseverança no seu chamado é a morte do Senhor Jesus Cristo. O versículo 44, Jesus Cristo ainda falando com seus discípulos diz assim: e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E mais adiante no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo.
Jesus Cristo deixa bem claro de que crer nele é crer no Pai. Crer no Pai é crer em Jesus. Há um aspecto um tanto quanto exclusivista da fé cristã que eu entendo e reconheço que causa irritação aí fora. Mas isso não é criatividade nossa ou birra nossa, muito menos isso. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho, há apenas um, há um nome. E esse nome não veio para julgar, mas para salvar. Então, o primeiro aspecto importante para o desenvolvimento pleno do seu chamado à maternidade, é a confiança de que o que dá vida e significado é a morte de Jesus. Nós não podemos falar sobre maternidade na escola cristã igual a todo mundo fala de maternidade. Com vãs emoções, com um emocionalismo superficial, que dá coceira na barriga, que gera boas memórias, mas não lhe sustenta nas dificuldades do ministério como mãe. Não lhe sustenta nas dificuldades na sua peregrinação aqui na terra. Então, o Evangelho é a base na qual nós refletimos sobre maternidade e todos os demais aspectos das nossas responsabilidades aqui na terra. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. E de acordo com as Escrituras, Jesus Cristo vem alguns dias, algumas horas depois, morrer. Ele é sepultado, mas ele não fica morto. No terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. Ele passa então a ensinar uma porção de coisas acerca do reino, seus valores. E depois de 40 dias ele sobe aos céus. Ele sobe para que desça o Espírito Santo, que está entre nós, e é o que lhe capacita, irmã, a ser a continuidade da vida de Jesus dentro de casa e fora dela, a florescer e frutificar, algo que nos leva ao segundo ponto, que essa frutificação, esse florescimento no ministério maternal, aponta para a natureza da semente. Não se trata de uma maternidade sábia à luz do mundo, não se trata de uma maternidade que floresce e frutifica de acordo com as prioridades do mundo. O florescimento que nos importa, o fruto que nos importa, é aquele que aponta para a natureza da semente, que é Cristo Jesus. De que o valor da sua maternidade, isso eu sei que é um tanto quanto confrontador, mas consolador, não está nas suas características, mas nas características de Jesus. Porque a semente vai dar fruto de acordo com o seu tipo e a sua natureza. A semente de uma macieira vai dar maçãs. A semente de uma laranja vai dar laranja. A semente de Jesus Cristo vai frutificar Cristo no seu ministério maternal. Quando cremos então na semente que foi a morte e a ressurreição de Jesus, damos evidências que apontam para a natureza de Jesus. Maternidade então irá dar oportunidades para demonstrar a natureza da semente que morreu por você, e muito cuidado para que você não esteja exausta, vivendo frutos que não são os de Jesus. Porque quando Jesus nos chama a aprender dele, que é manso e humilde, e encontrar descanso, nos leva à suspeita de que quando o fardo se torna pesado demais, penoso demais, pode ser que as suas prioridades e os frutos que você está buscando não são os de Deus, mas pressão da sociedade, pressão da família, pressão de uma porção de coisas que não vai oferecer para você descanso. Nós acabamos de cantar que Cristo é a nossa vida. Ele é o motivo de louvor. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Ele nos deu um novo coração. E é a morte de Jesus e a sua ressurreição que nos dá uma nova semente, que põe em nós um novo coração para frutificar os frutos de Jesus, para florescer as flores de Jesus. E Jesus vai explanar justamente isso para os discípulos. E é onde nós vamos tirar algumas lições isoladas e práticas, mas cuja natureza é a semente de Jesus.
E logo em João capítulo 13, você deve ser familiarizado com a passagem, não é? Quando Jesus lava o pé dos discípulos, inclusive o coisa ruim, Judas. E Jesus começa a propor uma nova forma de encarar a grandiosidade. Jesus propõe prioridades diferentes. Jesus propõe de que o maior no reino é quem serve mais. E ele dá esse exemplo servindo mais. Servindo de forma sacrificial, servindo de forma humilhante, servindo lavando os pés, tarefa que era dada aos escravos de mais baixa estirpe, e Jesus serve. Essa é a semente, esse é o fruto do serviço. João capítulo 13, versículos 15 a 17, depois de encerrar aquilo que deixou um grande ponto de interrogação na cabeça dos discípulos, ele diz o seguinte, João capítulo 13, versículos 15 a 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Minha irmã, mãe aqui presente, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a morte dele lhe capacita para dar frutos da mesma natureza, para florescer da mesma natureza. E um ponto importante é que você vai frutificar serviço. Frutificar serviço, e na perspectiva do reino, que muitas vezes o serviço de mãe é humilhante, é desprezado em nossa sociedade e cultura. E Jesus Cristo diz, olha, bem-aventurados são aqueles que praticam. É aquela satisfação misteriosa, do serviço maternal, cujo reconhecimento não é imediato, demora, às vezes não vem. Mas Jesus Cristo lhe chama, minha irmã, de bem-aventurada. É florescer e frutificar a natureza de Jesus no contexto do seu lar e para os seus filhos, os quais ele lhe confiou. Semente e fruto de serviço. Lembre-se, mães, a grandeza da maternidade não é medida nos parâmetros do mundo. Nos parâmetros do mundo. E você, o que você faz? Eu sou do lar, eu cuido dos meus filhos. Você não trabalha? Eu entendo, eu sou pastor. Eu entendo. O que você faz? Eu sou pastor. Você não trabalha? Não faço nada. Eu tenho esse chamado às férias eternas. E tem esse paralelo no ministério maternal. Eu sei que muitas das irmãs também desempenham um trabalho, uma profissão, uma vocação, colocando mais coisas no seu prato, mas que essas coisas não lhe confundam do chamado ao qual Deus lhe deu como mãe, de um serviço sacrificial e humilhante. Humilhante no sentido de que requer humildade, não da natureza do trabalho. A natureza do trabalho maternal é digno de ser reconhecido. Nós paramos como escola para isso. Acredito que muitas das comunidades de fé aqui, as igrejas aqui representadas, devem fazer algo semelhante. Mas lembre-se sempre de que o centro disso tudo precisa ser o Senhor. É Ele que dá sentido ao seu trabalho maternal. Com a semente e fruto do amor. Versículo 35. Além do serviço, Jesus Cristo soma isso, o amor, não como coisas separadas, mas o serviço é amoroso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Porque a demonstração de amor bíblico não são palavras jogadas ao vento, não são boas intenções, não são aqueles calorzinhos que a gente sente na barriga. De que a demonstração de amor e o chamado a amar como mãe vai tocar em serviço. Trata-se então de um serviço amoroso. E aqui a gente precisa voltar para a semente. Porque eu sei, tem dias que o serviço é tudo, menos amoroso. Mas amoroso no sentido de que, olha, eu estou sentindo muita coisa aqui e vai porque não tem jeito, é por obediência. Obediência e fé. Que a sua obediência e fé, ainda que desprovida de emoções agradáveis,
seja um termômetro e seja uma placa para lhe indicar, eis a razão porque a semente veio e morreu. Porque, no neologismo aqui, nós é ruim. Nós é ruim, tinha que mudar a natureza, por isso era uma semente. Tinha que mudar a nossa natureza. E o processo então em que Deus nos transforma, Ele usa até mesmo o ministério maternal. Ele usa inclusive o ministério maternal. Maternidade então irá se expressar em amor como demonstração de identidade em Jesus. E Jesus aqui está no meio de algo com os discípulos e que no final desse discurso ele reconhece, ele declara para o Pai que ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. E aqui tem mãe em vários estágios, não é? Tem mãe que ainda está segurando a bolsa com as fraldas, chupeta, na oração de que a criança permanece em silêncio até o fim da programação. Tem mãe aqui com as crianças nos kids, as crianças no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. Tem mãe aqui que não tem filho no palco, mas veio ver o filho da filha no palco. Tem mãe em vários estágios. Mas o ponto é que esse ministério maternal de amor é de amar até o fim. Não há dúvida de que o seu papel como mãe muda ao longo dos estágios, mas continua sendo um serviço amoroso. Um serviço amoroso. De apoio para que as gerações continuem a florescer e frutificar. Florescer e frutificar o quê? A mesma natureza da semente que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Esse é o ponto, esse é o parâmetro. Não só isso, mas em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É a semente, esse fruto da obediência. Obediência. Sim, é uma obediência. Crescer como mãe, desempenhar o seu papel como mãe, trata-se de obediência. E a gente coloca na obediência um teor, um tom negativo, como algo desagradável. Talvez porque isso vem em confronto aos nossos desejos, porque isso vem dentro de serviço amoroso e sacrificial, mas obediência é uma demonstração, é uma expressão prática de fé e amor a Deus. Não resuma o seu amor a Deus às sensações agradáveis que você tem numa experiência de louvor, ou que você tem numa experiência de resposta de oração, de acordo com o que lhe é agradável. Mas reconheça de que amor, por vezes, arregaça as mangas, na maioria das vezes, arregaça as mangas e trata-se de algo sacrificial. Aliás, nós estamos prestes aqui em João capítulo 14, de testemunhar a maior demonstração de amor. Foi sangrento, foi doloroso e foi para nos salvar. E você, mãe, tem a oportunidade de florescer e frutificar as sementes deste amor, desse serviço abnegado, dessa obediência. E quando confrontada com a sua incapacidade de assim ser, lembre-se, o poder está na semente que morreu. O poder está na semente que morreu. Essa obediência que reconhece o agir e as obras do Pai, versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Puxa, que verdade! Jesus Cristo, essa semente que morreu e ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito, nos deu um novo coração, para vivermos a vida dele aqui, é quem nos capacita diante das enormes dificuldades que enfrentamos para ser a extensão da obra de Jesus na terra. Jesus Cristo não subiu e nos abandonou. Ele continua agindo, ele age através do Espírito Santo e por meio das irmãs dentro de casa, no seu serviço amoroso, no seu serviço sacrificial, no seu serviço de resposta obediente ao amor de Jesus por você. Essa obediência, então, ela é acompanhada de comunhão com o Pai. Conhece a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para a sua vida no que se refere ao ministério maternal?
não é a impressão definitivamente dos seus sonhos, dos seus desejos na vida dos seus filhos, não é definitivamente a construção meramente do seu conforto, é de ver a natureza da semente impressa na vida dos seus filhos. Florescer e frutificar precisa ser de acordo com a natureza da semente. Essa obediência que expressa amor a Jesus. Em último lugar, no capítulo 15, versículo 5, Jesus nos dá mais uma pista do que é essa flor, esse fruto. Florescer e frutificar de acordo com a natureza da semente. João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem dica, não tem conselho, não tem livro, não tem aula que garanta aquilo que só Jesus pode fazer na sua vida, minha irmã. Sem mim nada podeis fazer. É a semente, o fruto da perseverança. Porque se talvez tenha algo que destaque nesse ministério maternal, é a perseverança. Se tem algo que nos humilha e nos lembra da nossa condição, da nossa dependência do Senhor, é a nossa falta de perseverança. E para isso, minha irmã, Jesus é suficiente. Celebre a maternidade como uma dádiva do Senhor, na plena convicção de que os recursos para florescer e frutificar como mãe estão todos em Jesus Cristo. Todos em Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo de serviço, Ele é o nosso exemplo de amor, Ele é o nosso exemplo de obediência, Ele é o nosso exemplo de perseverança. Mas antes de ser o exemplo dessas coisas, Ele é a razão que nos deu acesso ao desenvolvimento dessas coisas. Escola cristã carrega no seu DNA essa semente que torna possível conhecer o mundo na perspectiva do Criador e relacionar-se com Ele através do Criador Jesus Cristo, que é também o nosso Salvador. Então, em dias obscuros da vida da maternidade, lembre-se de que eles são resultado de algo que ainda nós experimentamos, porque ainda estamos expostos à presença do pecado. E o pecado distorceu a sua realidade de tal forma que crianças ficam com febre, crianças ficam doentes, existe sempre a sombra dos diagnósticos. O pecado distorceu a nossa realidade em que você lida com o pecado dos seus filhos contra você, que mexe no seu coração com as suas afeições com ele, que te leva a perguntar que tipo de mãe sente isso do seu filho. A mãe de verdade sente isso do seu filho. Mas a mãe de verdade redimida entende onde está a esperança para os dias obscuros da maternidade. E está na semente que morreu e ressuscitou. Minha irmã, floresça e frutifique, mas lembre-se que a natureza do fruto e flor que lhe é esperado não é diferente do seu Salvador, Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus nos coloca em públicos distintos. Porque eu entendo que existam aquelas mães que entendem essa realidade e precisam mais uma vez reafirmar o seu compromisso de permanecer em Jesus para que dê muitos frutos. Mas eu entendo também e suspeito de que existem aquelas que são estranhas a tudo isso. E que hoje precisam saber de que a sua realidade, dificuldade, é apenas sintomático do seu estado de separação de Deus. A dor que nós experimentamos neste mundo caído, repleto de distorções, é resultado daquilo que nos separa de Deus, um Deus santo, bom, justo, mas também gracioso e misericordioso, que olhando a nossa condição e a nossa inabilidade de produzir qualquer flor e fruto que preste, enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Então, minha amiga, hoje o chamado para você não é simplesmente celebrar a maternidade, mas reconhecer de que o Salvador Jesus Cristo é que a torna possível em sua plenitude. De acordo com as informações do Criador. De que hoje não é simplesmente o dia de celebrar a maternidade, mas celebrar a vida. Não a vida dos seus filhos, mas a vida eterna, presente só em
Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Então hoje nós nos reunimos para reconhecer aqueles que são os instrumentos de nos lembrar de forma prática do serviço de Jesus. Obrigado, mães. O seu serviço não é em vão. Hoje nós nos reunimos para reconhecer o ministério amoroso das mães. Obrigado, mães. O seu amor não é em vão. Hoje nós nos reunimos para celebrar a sua obediência, mãe, sem falha. São tantas as tristezas quando somos confrontados com as nossas falhas, mas nos reunimos para celebrar aquele que é suficiente, não você, Jesus Cristo. Hoje nós nos reunimos também para expressar a nossa fé. De que o ano passado nós nos reunimos para celebrar o Dia das Mães, e no dia anterior também, e no outro dia, acho que foi pandemia, teve uma pausa. Mas há uma sequência em que nós celebramos, sabe por quê? Porque se Cristo não voltar ou não nos chamar, o ano que vem nós vamos celebrar com perseverança aquilo que o Senhor está fazendo na vida das nossas mães. Por quê? Porque quem garante não sou eu nem você, é Jesus. E estando nele, nós vamos dar muitos frutos. Um feliz e abençoado Dia das Mães, na certeza de que o que lhe sustenta, minha irmã, é a semente que morreu e ressuscitou. Na certeza de que os seus frutos e flores vão exalar o bom perfume de Cristo e ser o fruto da natureza de Jesus no seu lar e no seu entorno. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Relembrados, ó Deus, da realidade do Evangelho, moldura, ó Deus, na qual nós entendemos maternidade, e não só maternidade, cada uma de nossas responsabilidades. Responsabilidades, ó Deus, que recebemos como bênção, mas responsabilidades, ó Deus, que não estão imunes aos efeitos do pecado, que leva ao abatimento, que leva à murmuração, que leva a questionamentos profundos do seu papel e existência, mas que todos são resolvidos ao pé da cruz, que Jesus nos amou e amou até o fim. Quando esmorecemos, é na perseverança de Cristo que bebemos. Quando desanimamos, é na força de Cristo que nos reanimamos. Quando nos vemos fracos, é no Senhor que encontramos força. Quando nos vemos indiferentes, apáticos e odiosos, é no amor de Jesus que recorremos à transformação dos nossos corações para flores e frutos que apontam para a natureza de Jesus. Então eu clamo a Deus de que cada mãe aqui presente beba, Deus, das Tuas palavras, encontre ânimo no Senhor, encontre consolo no Senhor, encontre força no Senhor, para servir, amar e obedecer até o fim. Porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor é digno. No nome de Jesus. Amém.